Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Fizemos episódios especiais sobre cada filme do estúdio Ghibli que estão na Netflix em ordem de lançamento. Esse já é o 22º podcast, sendo assim o último episódio dos filmes disponíveis na plataforma de streaming. Ainda iremos gravar sobre o filme lançado em dezembro de 2020, mas isso fica para depois. Você poderá ouvir nossos episódios do Estúdio Ghibli, assim como outros episódios sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Nesta semana vamos falar sobre As Memórias de Marnie, lançado em 2014. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Vamos falar de um filme muito emocionante do Ghibli. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Mais um episódio aí da série Estúdio Ghibli no Nerd Debate. Né? Estamos chegando na reta final. E não podia faltar Sérgio Peixoto Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E maldito Ghibli, me umedeceu os olhos novamente. Vamos lá, antes de começar sobre os dados técnicos do filme, dizer que eu gostei muito da dublagem, vi dublado esse último filme Eu vi aqui. dublado também. Excelente, foi uma dublagem do Wood Video, estúdio Wood Video. Foi lançado para DVD, Blu-ray e TV paga para Telecine e agora na Netflix. A direção foi da Luciene Andreotti. Então, gostei muito. A voz da própria Ana, né, Janão? Você é toda Sim. daquela forma É bem calma. conhecido, assim, eu não lembro o nome da dubladora da Ana, mas a voz dela é muito conhecida. É bem conhecida. Angélica Santos, a dubladora, ela faz o Cebolinha na Turma da Mônica, faz o Nico Robin na primeira dublagem do One Piece, o Long em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Assim não lembrava do nome, mas a voz não me era estranha. Tem uma outra também que também a voz, a Cecília Lemes, ela também tá na dublagem do filme. Aí sim, a Cecília Lemes faz a voz da Chiquinha no Chaves. Uhum. Ela faz a personagem aqui como que tá acreditada como idosa misteriosa, mas eu não sei. Talvez seja a Marnie mais velha. A Marnie mais velha. Provavelmente. As Memórias de Marnie, Omoide no Marnie, no original, é um drama de anime japonês de 2014, escrito e dirigido por Hiromasa Onebayashi. Teve orçamento de 10,5 milhões de dólares e uma receita de 36 milhões de dólares no mundo. E é baseado no romance de Joan J. Robinson, de 1967, com o mesmo nome. Foi o último filme do estúdio Ghibli antes de anunciar uma pausa de 6 anos e a, entre muitas aspas, aposentadoria do Hayao Miyazaki um ano antes do filme ser lançado. Lembrando que o próximo filme é só em 2020 que lançou, né? Dezembro de 2020. E o Hayao Miyazaki já disse que volta em torno de 2023, 2024. Então essa pausa e a aposentadoria foram momentâneas. Ele não tá aposentado, né? Você sabe que estão produzindo outro filme. Exatamente. O filme apresentou o último trabalho do animador Makiko Futaki, que morreu em maio de 2016. E se vocês procurarem, ele está em todos os filmes do Ghibli aí, como Key Animator, né? Que é o cara que faz as animações-chave. Foi também o último filme que Onebayashi dirigiu para o Ghibli antes dele sair e se juntar ao estúdio Ponok. O Ponok, gente, aquele estúdio que foi feito por ex-membros do Ghibli, começou a fazer uns desenhos. Primeiro foi lá a Maria Flor da Bruxa. A da Bruxinha Ruiva? Eu já tô achando aqui, gente. Tá, vamos lá. Então, o Luiz, respondendo a sua pergunta, o estúdio Ponok ele foi fundado em abril de 2015, tá? Aliás, olha, é coisa bem japonesa mesmo. Ele foi inaugurado em
15 de abril de 2015, tá? O que ele fez até agora, ele fez só o Mary e a Flor da Bruxa, né? E um outro que é o Modest Heroes, né? Que é uma série de filmes curta-metragens, assim, fundidos em um só, né? Foi o que eles fizeram até o momento, né? Tá? E, e foi o Yoshiaki Nishimura que fundou, né? E arrastou vários animadores que tinham trabalhado antigamente para o Ghibli, né? Tá? Incluindo o diretor Hiromasa Yonebayashi, né? Tá? E o nome do estúdio quer dizer, em servo-croata, quer dizer Ponok, quer dizer meia-noite, ou seja, estúdio meia-noite, tá? Ou como eles dizem, que seria o significado de o começo de um novo dia, porque a meia-noite é quando você vira o relógio, né? Bem Então filosófico, né? é um. Bem Hã? filosófico o nome, né? Há uma carga simbólica no nome, né? Tá? Então eles fizeram só fizeram esses dois filmes até agora, né? E não está e o Ponok tinha produzido um curta para os as Olimpíadas de Tóquio, né? Que foi exibido, que estreou, né, em 24, que foi exibido, aliás, desculpe, entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, que seria a data que teria acontecido as Olimpíadas se não tivesse acontecido a pandemia, né? Tá? Então foi só isso daí, né? As Memórias de Marnie recebeu críticas positivas da imprensa especializada, elogiando sua animação, música, performances vocais e a história emocional. Foi lançado nos cinemas em 19 de julho de 2014. Foi nomeado para o Oscar de Melhor Animação, perdendo para Divertidamente, naquele ano de 2015. O romance original do Joan J. Robinson havia sido citado anteriormente pelo Hayao Miyazaki como um dos seus romances infantis favoritos. Hiromasa Yonebayashi foi designado para o projeto pelo produtor Toshio Suzuki, que lhe pediu para mudar o cenário da história para o Japão, né? Porque o conto original, o livro original, não se passa no Japão. Yonebayashi achou a história comovente, mas ele achou que seria muito difícil visualizar como um filme e inicialmente recusou o trabalho. Seu interesse pelo projeto retornou posteriormente e ele começou a pensar em novos elementos para a história, como a caracterização de Anna como artista. Embora o cenário tenha sido alterado, foi tomada a decisão de manter a aparência de Marnie como loira e de olhos azuis, embora o Miyazaki se opusesse a essa decisão. Mais tarde, ele criticou o uso do personagem de Marnie para promover o filme, opinando que era simplesmente desatualizado e cafona. Yonebayashi pretendia que o filme encorajasse as crianças no Japão que se sentiam solitárias e isoladas e esperava que, quando virem a Marnie, talvez possam dar um pequeno passo à frente. O foco principal foi colocado em movimentos e fundos altamente detalhados dos personagens, assim como na descrição dos detalhes da experiência de Anna no ambiente. A Casa do Pântano, que é central para a história, foi projetada por Yohei Taneda, a quem Yonebayashi pediu para desenhar a Casa do Pântano como se fosse outro personagem que zela por Anna. Taneda explorou edifícios em Hokkaido em busca de inspiração. Após o sucesso do filme, o romance original de Robinson teve um aumento nas vendas internacionalmente. Sua agente, Caroline Sheldon, vendeu os direitos do livro para 10 países, incluindo Japão, Itália, Espanha e China. E o livro também foi relançado em inglês pela HarperCollins Children's Book como parte de sua coleção de clássicos. Olha só. Então, gente, o que é que vocês acharam aí das Memórias de Marnie? Eu achei assim muito bonito. Felipe Greco até mandou uma mensagem pra mim dizendo que não gostou muito do filme. Eu fiquei indignado com ele. Mandei um sticker de anúncio dizendo: é o que, rapaz?
É o quê, rapaz? indignado com o Felipe, porque eu achei É assim brincadeira. um filme muito bonito, gente, muito artístico. E eu senti um toque de Your Name ali, né? Do Makoto Shinkai, aquele negócio de duas pessoas que Linhas estão em de eras tempo. diferentes do tempo e estão se encontrando ali de algum jeito, né? Eu achei interessante. É, assim, eu gostei muito. Primeiro, eu gostei muito do filme. Ele é o tipo do filme que ele vai dando, ao mesmo tempo que ele lhe dá pistas que lhe induzem num caminho, ele lhe dá outros que lhe confundem. Um momento o filme começa a ser aquele slice of life ordinário, né? Aquela coisa, a menina doente que tem que ir pro interior e tal, tal, tal. Você espera que, como ser uma coisa do Ghibli, que essas geralmente viagens de protagonistas para o interior estão envolvidas com algum toque místico. É. Geralmente. Aí você fica esperando, vai acontecer, vai acontecer. Sendo que nesse filme, quando isso acontece é de uma maneira tão orgânica e tão sutil, que só quem presta atenção mesmo percebe que no momento que realmente tem algo ali fora do normal. Quando você entende que algo fora do normal está ali acontecendo, você fica, é um sonho, é um fantasma, você fica procurando um norte. Até porque E tem, aí por exemplo, naquele momento que ela come uma coisa e a visão dela começa a ficar distorcida, ela some, aparece do outro Isso. lado do negócio e a Marnie vai atrás dela. Sim. Por que você sumiu? Não sei o quê. Aquilo ali foi esquisito demais, né? Uhum. E aí, como ele vai lhe dando alguns pontos, você vai, aquela coisa de anotar no caderninho, né? Ó, tem isso, tem isso aqui, isso aqui, que precisa ter destino. E no final, todos os elementos que aparecem ao longo do filme são, todos vamos dizer, arcos são fechados. É verdade. Inclusive o arco da menina chata, que é o último, né? A última ponta solta, que aí você poder dizer, isso aí não interessa pra história. Que na verdade não interessa, mas quando você entende o porquê que ela fez aquilo, enriquece a trama. E a menina chata, a Ana? Não, a gordinha, a gordinha. Ah, tá. A Né? gordinha que ela ofendeu lá de graça. Tu achou ela chata, Janus? Não, assim, chata dentro do contexto ali, né? Que ela foi lá, pegou o desejo da menina, tomou, falou em voz alta e meio que tentou ali impor a regra dela ali, que aparentemente ela era, vamos dizer assim, A líder. a chefe da turma, né? Ali do local. E aí meio que ela quis intimidar a Ana. E aí quando ela se afasta, né? Aí fica aquela coisa, a mãe dela vai lá na casa dos tios da Ana, já conta uma história que não tem nada a ver, que é uma história bem mais problemática do que o que realmente aconteceu. E aí você não sabe se foi a menina que contou essa mentira maior, se foi a mãe que inventou essa mentira maior. Que ela puxou o estilete, que a menina tinha puxado um estilete. Porque quem viu ela com o estilete desenhando foi a filha. Lá na hora que ela tá desenhando ali na beira do lago. Né? Eles dão um detalhe que quando ela tá passando, ela para, vira e olha. Você ouve ela, você vê ela afiando o lápis e você vê ela recolhendo a lâmina do estilete, o treque tradicional, né? Então, meio assim que eles deram uma atenção especial para esse detalhe, para que quando isso fosse usado na história, você não ficasse voando. Você sabe que é uma mentira, mas é uma mentira baseada em um elemento que a própria história colocou ali, né? A história do filme. E aí você imagina, poxa, ela vai ser repreendida pelos tios. Quando na verdade a reação já é completamente diferente, né? E aí você vai vendo que ela meio que vai cedendo ao convívio familiar. Porque ali tem duas narrativas. Tem a narrativa dela se sentir excluída e de ela precisar de alguém para se relacionar. Uma pessoa, uma amiga de verdade, né? Então, no filme, essa narrativa da questão do convívio familiar vai se desenvolvendo bem gradualmente e muito sutil. Você vai percebendo que ela vai se abrindo mais,
que ela vai. E isso também é um reflexo de como a relação dela com a Marnie vai também se desenvolvendo. Então, à medida que ela vai se tornando mais amiga da Marnie, ela vai interagindo mais com os tios. Tem até um momento lá que ela está ajudando a colher o tomate, preparar o tomate. E aí também a gente vai começando a saber como era essa relação dela na família original, né? Como é que era. E tudo isso também vai culminar no arco final do filme, né? No ato final do filme. Janus, tu sabe que minha cabeça pirou em algum momento ali, tentando achar qual era o caminho que o filme ia pegar. A conexão. Não é. Porque no início eu pensei assim, eu pensei em algo mais sério. Eu pensei que não, essa história da Ana, que ela está sendo. Porque eu achei muito estranho aquele papo da Marnie. Olha, isso aqui é um segredo da gente, você não pode contar pra ninguém. Isso é muito papo de pedófilo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Me lembrou muito, sabe o que é essa Ah. cena? Aquele filme, Os Espíritos. eu tava o tempo todo achando, caramba, isso aqui é uma metalinguagem, porque a Ana tá sofrendo abuso de alguém aqui. E esse papo tá muito estranho da Marnie ficar dizendo é só entre a gente, não conta pra ninguém, é nosso segredo, não sei o que. Achei muito esquisito aquele papo todo. Aí tinha aquele pescador calado. Eu disse, ih, rapaz. Aí do nada a Ana desaparece e acorda toda machucada, jogada assim, num canto lá, e o pessoal encontra ela na noite. Tudo isso tá fazendo minha cabeça pensar que ia ser uma história mais séria, mais soturna, mais sombria. Mas eu pensei, é Ghibli, né, gente? Não vão fazer um negócio tão sério assim. Se fosse um filme de Hollywood, podia até caminhar para esse lado, né? De ser aquilo ali, ser uma autodefesa da cabeça da Ana, pelos abusos que ela tá sofrendo de alguém e ela tá guardando o segredo das 7 chaves. Mas depois eu relevei e fui levar como uma coisa Mas mais. você tá lembrado com aquele filme, né? Os Não. Espíritos. Que é com a Nicole Kidman. Sim, eu conheço. Pronto. No começo, quando ela fala assim, ó, você não pode contar sobre mim pra ninguém. Eu me lembrei desse filme. Porque o que acontece pra quem não conhece o filme Os Espíritos? São duas linhas, são, entre aspas, duas linhas de tempo, mas na verdade, assim, espíritos de uma família que morava numa casa continuam vivendo naquela casa como se nada tivesse acontecido, e essa casa ela recebe novos moradores, e aí ao mesmo tempo quem chega sente que tem alguém lá dentro, e quem já morava lá, morreu e continua lá, acha que a casa está sendo ocupada por fantasmas. Ah, eu sei qual é esse filme. Tem um plot twist bem interessante. É muito bom o plot twist. Realmente, eu pensei isso também, Renan. Pensei algo assim, que fossem os espíritos morando naquela casa, né? E a Marnie, a Marnie não, a Ana, ela incorpora na história vários personagens, né? Ela incorpora a Menina das Flores, porque é um personagem totalmente Sim. whatever, que não tem importância. Depois ela incorpora o namorado da Marnie, né? Então ela sempre Sim. vai personificando outros personagens ali na história, que em nenhum momento foi a Ana em si, né? Sempre foram outras pessoas. Mas é meio Your Name, né? Essa questão de elas, sei lá, eu achei bem estranho. Eu não sei dizer. A Marnie e a Ana não estavam se encontrando fisicamente. É como se fosse a Ana entrando nas memórias da Marnie. Sei lá, não sei explicar, não entendi muito. Bem isso É isso, mesmo. né? Bem isso mesmo. Uhum. Sim. É uma das explicações possíveis, Luiz. Um entendimento Tá? que eu tive era o Porque, seguinte, como porque elas eram entenda, parentes. assim, deixa eu só terminar meu raciocínio um instantinho de anúncio, por gentileza. É apenas que como é que fala? Eu vejo aí como o diretor deixando propositadamente em aberto para você interpretar da forma que você acha coerente. Algumas coisas estão ali de uma forma que você tem que você pode interpretar de um jeito, outra pessoa pode interpretar de outro. Isso é muito legal, porque não importa a sua interpretação, o resultado final na história continua sendo o mesmo, entendeu? Uhum. Né? Então eu acho que foi uma boa sacada do nosso amigo diretor aí. O que eu entendi ali, assim, e isso eu só tive essa conclusão no final. Que é o seguinte, elas eram parentes. Então, assim, a Anne, ou Ana, na ficou Ana, né?
ela suprimiu todas as lembranças que ela tinha da avó. Suprimiu, apagou da mente dela. Por depressão, o motivo aí, a gente tem vários aí para evidenciar. O trauma, né? Da perda da... O trauma, tudo mais, a solidão, que também são efeitos da depressão. E no final, né? Tu percebeu que a boneca que ela tava quando era criança no funeral era igual a Marnie, né? Uhum. Vestido azul, cabelo louro. Muito provavelmente... Por um instante eu fiquei pensando que a Marnie era só uma amiga imaginária dela, que ela deu a forma da boneca que ela tinha. Só que aí a gente depois descobre que não era isso, né? Uma coisa que eu acho incrível nesse filme é que ele é um daqueles filmes que você quer prestar atenção, quer achar pistas, parece que o filme não dá, porque elas são tão sutis, e quando chega nos 10 minutos finais você fica... Caramba! Sabe? Isso, e quando você reassiste o filme para procurar tudo que você não prestou atenção, ou que você, por algum motivo, não quis prestar atenção porque estava procurando pistas em outros lugares, é muito bacana você ver e começar a tirar conclusões do porquê a cena foi montada desse jeito, por que a Marnie se comporta diferente a cada situação, como a Ana recolhe tudo isso para dentro dela e acaba transmitindo isso de volta do jeito que ela pode. Eu achei incrível essa sensação depois do filme. Denis, só pode dizer aí o que tu percebeu? Por exemplo, me parece que essa coisa fantasmagórica da existência da Ana parece que é ela voltando, vendo que não teve a chance de passar por uma vida que foi 70% solidão, vendo que a neta, ali na Terra, estava começando a passar por uma situação parecida por muitos motivos, ela quis dar para a neta um sentimento de que as coisas podem ser melhores, que ela não precisa ela se isolar como ela foi isolada, porque a Marnie, se toda aquela história dela é real, como a moça do lago que pinta os quadros conta, ela, por problemas de família, ela foi isolada da família porque os pais viajavam, ela foi maltratada pelas babás e tudo mais. Só que a Marnie não, ela passou por uma situação no futuro onde ela não pôde cuidar dela o suficiente, que ela morreu quase 2 anos depois de ter adotado ela. Então parece que ela voltou para aquele local comum delas para mostrar para ela que ela não precisava passar por aquilo. Sabe? Ela precisava de um empurrão para mostrar, olha, as coisas que deram errado já passaram, você só precisa levantar um pouco a cabeça e dar 2 passos para frente para você não ter isso para você. Porque no final do filme, esse podcast está sendo um grande spoiler, conta-se que ela casou com o namorado dela, ele morreu depois de um tempo, mas eles tinham uma filha. Ela ficou maluca com a perda do marido, foi para um sanatório, e obrigou a menina para ir para um reformatório. Ela saiu de lá adolescente, não queria mais saber da mãe, pegou um namorado, se enfirdou no mundo, morreram num acidente. E a avó adotou, a Marnie, né? Agora a avó adotou a menina, só que ela morre pouco tempo depois. Né? Então, quase 2 anos depois. 1 ano como eles contam. Mas nota-se, eu consigo notar que todo esse sentimento de solidão que ela passou durante toda a vida e os poucos anos que ela teve realmente com alguém do lado dela, nos melhores momentos ali, ela não queria que a neta perdesse essa conexão com o mundo. Tudo que você vê no filme tem uma coisa legal, que é assim. O barulho do vento, ela entrando no mato, ela pisando na água, a água sempre ali presente. Como ela estava isolada lá na escola, com o trauma dela, ela era uma pessoa que não era tocada, que ela não queria o toque, não queria a presença das pessoas, mas o filme está toda hora dando aquele clima do Ghibli, da natureza te envolvendo. Sim. Sabe? Então, ali tem a força da natureza com a força daquele espírito materno da avó, falando para ela que ela tem que voltar para o convívio das pessoas. Ela, com um montão de medos e traumas, ela está querendo se afastar disso, porque ela não consegue se conectar mais com as pessoas. E a Mari está ali de volta falando,
Não faz isso. Eu tô aqui para te mostrar que tem gente que tá querendo te ajudar, só que você não está mais vendo. É isso que eu percebo no final do filme. E o lance do... Como era o nome do marido da Marnie? É um nome bem peculiar. Kazuhito, alguma coisa assim, eu posso pesquisar aqui, Não, posso era o ver. nome... Assim, na versão dublada era outro nome. Ah, Era o eu vi a nome versão era legendada, o nome Não, então pô, tá. esse é o adaptado. mesmo nome. Era... Eles não mudaram o Achei... nome, não. Não. Não? Kazuhiko. É Caso Rico, pronto. Porque fica dois nomes em português, né? Que destoa, Caso Rico. Né? Até pensei que era um apelido dele. Ele explica que ela casa porque ele era o único amigo que na verdade ela tinha, né? Amigo E de ela infância. ela aproveitou o interesse amoroso dele para se livrar daquela casa, se livrar daquela vida, como que ela se casa muito jovem, E aparentemente. aquela amiga dela que Né? era da Ambos são cidade também, jovens. por que que ela não... Por que que a amiga dela, que elas se afastaram assim? Eu não entendi. Ela se Depende. mudou. Não é A explicado. Marty Não é se Ah, mudou. tá, é verdade. Uhum. Né? Aí ela se casou muito jovem, né? Teve a filha também jovem, né? Aí quando ela perdeu o esposo, foi fazer tratamento, mandou a filha para eu Colégio ia dizer, interno, o reformatório. colégio, não reformatório, porque aqui a galera reformatório pensa logo uma instituição de caridade, não, é como se fosse um internato, uma escola em tempo integral, um internato, né? Aí provavelmente ela, enquanto ficou fazendo tratamento, essa filha dela não teve a presença dela como mãe para as angústias da vida, para os problemas, para outras coisas que ela possa ter passado ali enquanto era estudante. Então ela se revolta contra a ausência da mãe. Tanto é que ela diz que nunca considera a Marnie como a mãe dela. Nunca considerou. Então, quer dizer, ela cortou a afetividade que teria com a mãe dela. Quando ela morre no acidente e a Marnie acaba adotando a Annie, aí o que acontece? Inclusive tem esse flashback quando ela fica gripada, com febre, e ela tem um flashback rápido desse momento com a Marnie, né? Pegando na mão dela, que aí é de onde tem o crédito lá como Senhora Misteriosa. Ou Idosa Misteriosa, não sei como é que ficou nos créditos de tradução. Aí a Anne não tinha nenhuma lembrança Eu não sei de onde é que assim, tu tirou N, porque é Ana o nome dela. No original também. Ana. Não é alterado Ana não, pô. também é no Nada foi original. alterado não, pô. É porque como eu vi no dublado, eu fico imaginando que eles adaptam Não. alguma coisa. É Ana mesmo em japonês. É nome japonês, Ana. Pronto. A Ana. Aí no caso, o que acontece? Quando ela se encontra com a Marnie a primeira vez, já é o primeiro elemento, assim, como eu costumo dizer, a primeira grande quebra da rotina. Né? Tipo, ela vai para lá, encontra uma casa abandonada depois do nada. Essa casa tá toda. Lembre que eles dão muita evidência aquela cadeira de metal que fica no jardim. Que quando ela chega, a cadeira e a mesa estão tombadas na grama, já enferrujada. Então quer dizer que, para quem conhece aquele tipo de móvel de metal, sabe que ele demora muito tempo para enferrujar, porque ele é muito grosso, aquele metal, e geralmente é pintado com a tinta anti-ferrugem, né? Então, assim, dá para notar que ali, pelo menos, se passaram de 20 a 30 anos, né? E aí, depois, quando elas voltam, que a casa está toda arrumada, elas passam novamente por esse jardim, passam pela mesa e a cadeira, toda em ordem, tranquilo. Uma coisa que eu também percebi nesse filme é que não sei se teve algum tipo de comentário como teve no filme anterior. Porque assim, quando eles retratam o passado da Marnie, a infância da Marnie, você vê que os pais fumam muito, bebem muito, e assim, e quando tem aquela festa, você vê que é tipo assim, apesar da festa ser para Marnie,
não tinha crianças. A única criança que ela teve como amiga foi a pintora, quando criança, né? Nos demais, eram sempre uma festa dos pais que colocavam a Marnie como uma desculpa para realizar a festa, né? Unir o útil ao agradável, vamos dizer Eles assim. eram muito ausentes, né, Janus? Eles viviam, pelo que eu entendi, né? Viviam viajando o mundo com suas farras e quando voltava ali pra dar uma. Só pra ver como é que a filha tá e fazia suas festas pros seus amigos e vazava de novo, né? Então eram muito ausentes, bicho. É porque nesse ponto, assim, eles não dão detalhes, o que é que eles faziam. O que dá a entender é que o pai é europeu, né? É, pelo cabelo dela e tal, e a descrição da Marnie, são europeus, pelo jeito. Bom, uma coisa bacana desse filme é que, igual o Parasita, ele é praticamente reproduzível em qualquer cultura. É verdade. Sabe? Isso é muito bom, um filme muito universal. Ele conversa com qualquer um. A gente viu muito isso no Isso é filme do verdade. Ghibli, né? Muitos filmes, tanto Makoto Shinkai quanto do Ghibli, muita coisa assim a gente vê que são obras universais, né? Que dá para ser adaptadas em qualquer Uhum. língua. E esse aqui ainda tem esse, entre aspas, agravante, porque o livro se passa em outro canto e ele foi adaptado para se passar no Japão. Então já é uma adaptação bem feita, bem sucedida, né? A única curiosidade que eu ainda não entendi do filme, eu não entendo o sistema adotivo japonês, eles não parecem aquele emprego de pais de aluguel, sabe? Eles realmente parecem pessoas que adotaram com algum laço familiar, talvez. Eles chamam ela de tia o tempo todo, né? Agora, esse auxílio do governo para eles Eu cuidarem acho que era o dela, auxílio só. Eu até pensei que o filme ia dizer que o dinheiro era da família da Marnie. eu pensei isso. Eu Mas não, pensei o que isso. não entender é o seguinte: como ela é uma filha adotada, ela Uhum. deixa de estar na tutela do Estado para estar sob a tutela uma guarda civil, vamos dizer assim. Exatamente, foi o que eu Então, pensei. aparentemente, pelo que dá a entender, é que assim, o Estado continua a auxiliar a criança. O dinheiro não é para a família. O dinheiro é Uhum. da criança. Ou, O que dá a ou entender é melhor, que o foi como se dinheiro é fosse. para a família cuidar da criança. Isso, Exatamente. O isso. objetivo do dinheiro é a criança. Não é tipo, esse casal é empregado do Estado e ele tem que cuidar dessa criança. Não. Tanto é que ela é legalmente adotada. Ela chama de tia porque ela sabe que eles não são seus pais biológicos. Só no final, quando tudo está resolvido, é que ela apresenta a mãe adotiva como mãe. No final do filme. O tempo todo Uhum, chama de tia, tia, tia. Aquela coisa de que, uhum. assim, geralmente criança muito pequena, aqui nem tanto, talvez aí em São Paulo seja mais comum. A maneira de chamar os outros de tio. Tio isso, tio Aqui em São aquilo. Paulo é muito tio, viu? Tem muito tio. Tio e chefia. É os dois que dominam aqui. Ó, Então, eu assim, teria uma curiosidade aqui, eu vi dessa Janus. maneira. Eu Hum. busquei um texto e achei aqui no site Coisas do Japão, uma matéria de 2018, comentando sobre a triste realidade da adoção no Japão. Tem algumas curiosidades aqui que eu acho interessante trazer pra cá. E se vocês tiverem alguma Eu coisa, vi esse também. se vocês tiverem alguma coisa para Por adicionar, por favor. exemplo, algumas coisas aqui. É um contraste assombroso. Das aproximadamente 80 mil adoções anuais no Japão, 98% são de adultos do sexo masculino para manterem os negócios ou o nome da família. Há uma forte resistência dos japoneses em criar uma criança sem laços sanguíneos. Em 2014, por exemplo, apenas 513 crianças foram adotadas no país. A chance de uma criança ou jovem ser adotada no Japão é de apenas 12%. Em 2015, o número de órfãos no Que Japão era de cerca de isso? 90 mil. Apenas em Tóquio eram quase 30 mil jovens de 0 a 18 anos. Aí tem outras coisas aqui como falta de orfanato, jovens abandonados. é, Grande parte dos jovens que vivem nos orfanatos têm os pais vivos ilegalmente e eles continuam responsáveis pelos seus filhos. Eles são abandonados. Pra você ter ideia. Olha, Hum, promessas. Eles prometem buscá-lo nas instituições do Estado, mas nunca cumprem suas promessas. Isso contribui para dificultar o processo de adoção no país. Aí tem outras coisas aqui sobre abusos, tem outros detalhes, falta de interesse, falta de espaço.
Então, bem triste essa realidade aqui. E eu queria. O filme. Se o diretor queria que o filme servisse assim, para as crianças que se sentem sozinhas, darem um passo para frente, também acho que é uma campanha interessante para adoção, né? Pode ser. Agora, aí faz mais sentido o porquê do governo oferecer uma verba para sustentar a criança, para ver se estimula o número de adoções. E nem assim tá funcionando direito, pelo jeito, hein? É porque no Japão, assim, apesar da sociedade japonesa ela ser muito evoluída para algumas coisas, ela é extremamente retrógrada em outras. Por exemplo, o Japão também tem um baixíssimo índice de doação e transplante de órgãos, por incrível que pareça. Por questões religiosas, por N motivos que você jamais imaginaria o Japão ter esse tipo de problema. Você imagina, mas no Japão não tem esse tipo de problema. A sociedade é muito evoluída. É muito evoluída por um lado, mas extremamente enraizada em tradições por outro lado. Então essa questão de sangue, questão da própria religião, que foca muito essa questão dos espíritos e tudo mais. Eles acreditam que o espírito de uma pessoa, se transplantar um coração, por exemplo, vai passar, ou a pessoa vai ser assombrada. Tem muitas dessas coisas. Sim, eles têm essa crença mesmo, de que se você transplantar um órgão, você vai ser assombrado pelo dono. Para você ver, até hoje eles têm aquela superstição dos andares com o número 3. 4. Que não porque tem fundamento nenhum que não seja sim, mas o religioso. Denison, não é o Denison. Denison, desculpa, Janúncio. É pura e simplesmente porque Shi é 4 em japonês, mas também é morte. Só por isso. Superstição. É porque é um número relacionado à morte. Tá? E ó, a coisa é tão radical, Janúncio, que veja o último movie de Evangelion. Ele é o 4. Só que ele é 3.0 mais 1.0. Para não chegar a 4. Porque se eles colocassem no título Evangelion 4.0, a bilheteria ia despencar. Sério. É sério? É por causa disso? Única e exclusivamente por causa da pronúncia 4 ser a pronúncia de morte na linguagem clássica japonesa. É a mesma pronúncia. Seria mais lógico mudar o nome de 4 para outra coisa. Yon, Yon. Eles trocaram para Yon. Só que como o verbete funciona ainda na educação, ele não é esquecido. Sabe? Você, mesmo que você tire o Shi para Yon na educação formal, historicamente ele está presente. Você não vai tirar isso da cultura, sabe? Nas próximas 3 ou 4 gerações. Então, infelizmente, isso acaba ficando no subconsciente deles, e eles são educados a temer isso, né? Então... Nenhum prédio no Japão tem 4º andar. É raríssimo você encontrar. E subsolo 4 também não, viu? Subsolo, principalmente subsolo 4, né? Por que será, né? Por que será, né? É simplesmente de 3 pula para 5, tá? É que nem alguns prédios nos Estados Unidos que não tem o 13º andar, tá? E outra coisa, você pode procurar nos Estados Unidos, você não vai achar uma empresa japonesa que tem escritório em algum 4º andar. Nunca. Tá? Mas é aquele negócio assim, existe o 4º andar, mas ele não é numerado 4 ou ele é vazio? Não, ele é pulado. Ele pula. 1, 2, 3, 4. O 4 vai virar 5, pronto. 1, 2, 3, 5. É assim. Eles fingem que o número 4 não existe na contagem, Luiz. Entendi. Tem fisicamente no 4º andar, mas não é o número 4. Entendi. Exato. Eu pensei que eles deixavam um canto vazio, sem nada, só para fazer uma construção e pular o número 4 e ter o gasto da construção. Não, é só pular o número, gente. Isso é psicológico, é só isso. É puramente uma questão psicológica. Esse é o 4, mas não é o 4, é o 5º, entendeu? Porque a gente cortou o número 4. É como se você tivesse cortado uma maldição. Que a gente estava falando sobre superstições e espíritos, acabou caindo nisso. Mas vamos voltar para Marnie. Sim, eu estou tentando procurar aqui. O livro original se chama When Marnie Was There. Se você procurar aí na Amazon Brasil, tem. Quando Marnie
tava aqui. Tem essa versão aqui. No Brasil, no Kindle, capa comum é 50 conto. Tá caro, hein? Tá caro. E é de um autor britânico, como a gente já tinha comentado. E parece ser interessante, assim, visualmente. Parece ser um livro interessante. E os nomes dos personagens é o mesmo. É Ana, é Marnie, então assim. Só os outros devem ter sido adaptados, né? Mas os dois principais são os mesmos nomes. Interessante, bem Eu legal. queria chamar a atenção uma coisa aqui que no começo do filme me deixou boquiaberto. É a casa desses tios dela no interior. Gente, que decoração rica, Meu fabulosa. Deus, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, só de ver a casa já vale o ingresso. Não, foi o que eu pensei. Caramba, eu tô vendo esse filme, esse nível de detalhes, e o cara ainda é um artista de madeira, decorou a casa inteira com coisa, sabe? Dá pra entender como aquela família evoluiu e se formou por causa disso. Que a casa é toda colorida com cristal, com pedra, com madeira, com escultura, com árvore. Ele parece ser um carpinteiro, né? Com vaso de planta. O tio Gente, é muito, muito incrível a concepção da casa, sabe? Engraçado, Denis, o que me chamou mais a atenção foi a mansão no lago. Porque eles até brincam com isso, né? Porque o tempo todo no filme a gente pensa que a entrada principal é aquela que a gente tá observando o tempo todo no filme, né? Até que a nova inquilina da casa vai com ela dar a volta pela entrada mesmo, você fica, existe uma entrada, né? Sim, né? É do outro lado, porque, ou seja, o tempo todo que a gente estava vendo era a parte de trás da casa. Era os fundos, sim, era os fundos. Bem engraçado isso, né, bicho? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu pensei que era sempre o lado certo ali. Mas, ué, como é que o pessoal sempre vem pela água ou quando tá seco vem né? da lama? Aquilo é uma ilha? Pois é, que estranho, mas faz todo sentido aquilo ali. E acho que o filme leva isso com bom humor, né? Que aquela personagem que a amiga que fica amiga dela depois também é muito rica, aquela personagem, né? Porque ela é muito curiosa e faz amizade rapidinho e desvenda, né? Ela desvenda toda ali, tanto com o Diário da Marnie quanto. Eu vejo essas coisas do Japão, eu ainda me bate no coração esse problema, cara. Como é que você tem essa confiança entre as pessoas, as coisas acontecerem, sabe? Pela simples paz social que reina ali, sabe? Não, ali é criança, né? A gente entende, né, Denis? Tudo bem, mas aí mesmo assim, pô, as crianças aqui são desconfiadas umas das outras. A gente educa nossas crianças para ter medo de estranho, para não falar com estranho. Não, Gente, sim, porque. não, sim, mas uma coisa é o medo, é claro. Eu entendo naquela questão do pescador, né? Uhum. Ali realmente eu fiquei o tempo todo boladíssimo com aquela questão do pescador, calado na dele ali e tal. Mas entre crianças não tem essa confiança toda não, viu, Denis? Pode ter, assim, realmente, com pessoas de fora, na rua tal, pra não falar com estranhos. Mesmo assim, ainda tem criança que se envolve e mas entre crianças não tem essa desconfiança toda não. Agora sim, quando tem uma criança filha da mãe, aí é outra história, né? Aí beleza. Um outro detalhe assim, é que você pensa o tempo todo que a Ana vai ter problema com os garotos da cidadezinha, que ela vai ter problema com as meninas da cidadezinha, e eles estão ali só compondo para dizer que tem outras crianças naquela cidade, que ela não é a única criança ali. Tanto é que quando tem um festival a gente vê que a cidade é bem diversa, né? Tem muitos casais, tem muitas crianças. Sobre a questão da casa que falou, o que dá a entender é que o tio dela é carpinteiro e a tia é agricultora, né? Agricultura no sentido assim, agricultura dentro residencial, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Não é uma... Para não pensar que ela é uma... Não é fazendeira. Não é fazendeira. E belos tomates, inclusive. Belos tomates. Não, tinha berinjela, tem um montão de coisa, gente. Então você vê ali que ali realmente, até para justificar o lance que ela explica, né, dos filhos que saíram para um grande centro, né, e aí até aquele típico comentário de quem é da cidade. O que é que você veio fazer aqui no fim do mundo? Né, que é aquele típica explicação de gente do interior que pensa que morar em capital é grande negócio, né?
Não, eu adorei quando receberam ela na estação de trem, voltaram o carro entupido de coisa que eles compraram na cidade porque tinha loja nova, né? Porque é aquele negócio, eles quase não vão na cidade, né? Não precisa, né? Então, quando vão, aproveita, né? Fizeram lá uma penca de compras, né? O que seria aqui pra gente a compra do mês. É, algo assim. E ainda enfiar a Ana lá dentro. Coitada. Né? Bem, eu não vou negar, eu ri muito com aquele solavanco que eles tiveram no carro lá por causa de um buraco que não foi construído na estrada, né? Não, e uma coisa que é bem característica do Ghibli, mesmo que a gente desconsidere o contexto fantástico das histórias do Ghibli, é como ele, o Miyazaki e os outros diretores do Ghibli têm uma afeição por mostrar como o interior do Japão é interessante. É porque, na verdade, muitos deles vieram de lá também, né, Janúncio? Então tem uma certa nostalgia nisso aí, né? Nostalgia pessoal, entenda-se, né? Eu acho que assim, é uma identidade deles como diretores. E eu acho que Sim, isso sim. também tem muito a ver quando a gente tiver para analisar o próximo filme no futuro, né? O do Goro, esse próximo filme que ele fez, sendo do Ghibli, a gente também vai ver um momento de transição importante do Ghibli, que isso também pode tem a ver com esse momento histórico, porque assim, os fundadores do Ghibli já estão com uma certa idade, e eu acho que a maior preocupação deles é que a filosofia do Ghibli continue, mas eu acho também que também tem que haver, por parte desses fundadores, também a questão de uma aceitação para as novas tecnologias. Eu acho que as futuras criações do Ghibli, que a gente vai começar a ver, né? E se ilude quem acha que Ghibli nunca trabalhou com computação gráfica, que isso é coisa de agora, já teve em outros, a gente já comentou isso, mas tem algumas pessoas que pensam que computação gráfica e animação japonesa é coisa de 2 anos para cá, o que não é, definitivamente não é. Então, assim, a gente vê que esse momento de transição é muito assim, dos fundadores de sua filosofia para essa nova geração, que, como você falou, né, Peixoto? Muitos deles vieram ali, nasceram alguns antes da guerra, ou outros logo no pós-guerra. Então, tinha uma visão de Japão, e essa geração nova que vai tocar o estúdio para frente já tem uma outra visão de Japão. Exato. Exatamente. Então é isso, né, gente? Comentamos aí as memórias de Marnie. Acabamos com os filmes do Ghibli. Olha só, quem diria? Quando a gente começou isso aqui, eu pensei que não ia acabar nunca. Ok. Mas quando foi passando da metade, eu fui vendo que não, até que vai dar um ritmo aqui. A gente termina no começo de 2021. E E aqui olha que é porque estamos a gente nós. salteou, viu? Não, sim, claro. No início a gente começou gravando toda semana, aí conforme outras pautas foram. Porque não tava lançando nada em 2020, né? E conforme outras coisas foram acontecendo, lives, entrevistas, então a gente foi colocando outras coisas. Diluiu e não sei quando esse programa vai ser publicado, a gente tá gravando dia 14/3. Ele pode ser publicado em abril, pode ser publicado em maio, mas eu quero tentar acabar esse especial publicando de março para abril já, para a gente abrir espaço aí para mais programa da Crunchyroll, né, que a gente vai fazer esse ano. Então, agradecer aí aos amigos, Denison, Janúncio, Peixoto, Alan e Greco, né, Felipe Greco, que participaram com a gente desses especiais desde o começo. O próximo aí é praticamente um spin-off da gente, né, porque não tá na Netflix, mas a gente vai colocar nesses especiais da gente aqui, porque ninguém sabe quando vem pro Brasil. Então a gente vai gravar logo, já nos antecipando. E depois desses, só em 2023, 2024, quando o Hayao Miyazaki quiser lançar o próximo filme dele, né? Estaremos aqui, né, gente? Gravando podcast ainda, né? Por favor. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado. É só ter saúde que a gente tá lá. Pois é, exatamente.
Muito obrigado aí todo mundo, aos amigos que participaram desde o começo desse projeto maluco da gente aqui. O único podcast do Brasil a comentar todos os filmes do Ghibli em ordem de lançamento. Todos os filmes do Ghibli já é a gente, e ainda em ordem de lançamento, ainda tem esse plus, né? Cada um com Exatamente. episódio especial. Vamos, quando tiver tudo pronto, a gente faz um post especial com o link de todos os programas pra gente divulgar isso e fazer o marketing em cima disso. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu, que acompanhou a gente nesse especial. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.